Olá, vamos ao nosso estudo de hoje. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez estamos aqui, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, que tem os seus trabalhos doutrinários, as reuniões públicas, eu sempre lembro a vocês aqui, acontecendo sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, Quem estiver passando por perto será muito bem-vindo para conhecer a nossa casa. E o grupo de estudos das obras básicas, sempre também às quartas-feiras, às 19 horas, aqui nesse formato e de forma presencial na nossa casa. Nós também nos reunimos para estudarmos as mesmas perguntas. Então, também quem estiver passando dia de quarta por aqui, vem conhecer o grupo e estudar com a gente. Então, vamos lá? Vamos estudar. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, no capítulo 6º, Vida Espírita, um capítulo bem extenso, com muitos itens. E hoje nós vamos iniciar o item Relações Simpáticas e Antipáticas dos Espíritos, Metades Eternas, porque na semana anterior nós encerramos o item Relações de Além-Túmulo com a pergunta número 290. Então, quem está chegando aqui agora, vai lá nos vídeos anteriores para poder acompanhar aqui com a gente. Então, hoje, vamos iniciar pergunta número 291 do item Relações Simpáticas e Antipáticas dos Espíritos, Metades Eternas. E Kardec vai começar com a pergunta nesse item dizendo: além da simpatia provocada pela afinidade, os espíritos têm, entre eles, afetos particulares? Lembrando aqui que eu acabei me esquecendo, a tradução que eu leio aqui para vocês é de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínia de Miranda, que eu amo, e vocês de casa acompanham a leitura com a tradução do Livro dos Espíritos que vocês tiverem, ok? Então, pergunta 291. Além da simpatia, por aquelas pessoas que a gente tem afinidade, que pensam como a gente, que gostam das mesmas coisas, a gente tem uma simpatia porque tem afinidade com essas pessoas. Kardec quer saber, os espíritos, quando nós retornamos para a dimensão espiritual, além dessas pessoas que a gente tem essa simpatia por afinidade, por ter os mesmos gostos, por pensar da mesma forma, por ver o mundo da mesma maneira, nós temos afetos particulares, pessoas que nós gostamos, pessoas que nós temos uma relação afetiva que vai para além dessa simpatia de afinidade. Vamos ver o que é que os espíritos responderam a essa pergunta 291. Sim, como entre os homens, mas o laço que os une é mais forte quando da ausência do corpo, porque não está mais exposto às vicissitudes das paixões. Eu ampliei aqui um pouquinho, porque eu não estava enxergando direito, né? A gente passa dos 15 e a gente começa a precisar cada vez mais de auxílio para enxergar. Então, aumentei aqui um pouquinho o texto. Então, sim, os espíritos responderam. Nós temos afetos particulares, assim como quando estamos encarnados. Quando ele diz sim, como entre os homens, ele está querendo dizer, da mesma forma, quando vocês estão aí encarnados na dimensão material, porque ele agora está falando
Dois espíritos quando estão na dimensão espiritual, quando retornam após o desencarne, quando deixam o corpo físico. Então, os espíritos respondem a Kardec, sim, assim como vocês aí, têm afetos, pessoas que vocês gostam, que já estabeleceram uma relação afetuosa, amorosa, para além da simpatia e de afinidade, aqui também acontece o mesmo. Só que o laço, esse afeto, esse sentimento que une, ele é ainda mais forte quando da ausência do corpo, porque a gente não está mais ligado às vicissitudes das paixões, às questões do corpo físico, das sensações, dos instintos. Então é uma coisa ainda mais depurada, é um sentimento ainda mais forte. Então, sim, nós temos sim os nossos afetos particulares, aquelas pessoas que gozam de nós um sentimento diferenciado, e quando chega lá, que a gente está livre deste corpo denso material, esse sentimento, esse laço que nos une, ele ainda é muito mais intensificado. Essa relação, ela é sentida com muito mais profundidade. Olha que maravilha! Então, isso já nos dá a dica de que esses afetos estão nos aguardando. E quando retornamos para a dimensão espiritual, claro que nós vamos procurar encontrá-los, né? E eles estarão lá para nos dar as boas-vindas, para nos receber com todo esse afeto que eles também, com todo esse sentimento que eles nutrem por nós, e que durante o tempo em que nós estávamos aqui na dimensão material, eles estavam de lá vibrando, passando para nós todos esses sentimentos, para que nós pudéssemos, no aprendizado que estávamos exercendo, as nossas experiências, a gente pudesse ter o maior sucesso possível. E quando a gente volta, a gente não vai se encontrar apenas aqueles que a gente tem simpatia por afinidade, mas aqueles que já conquistaram um lugar diferenciado em nossos corações, que tem um lugarzinho aqui, ó, um lugar no nosso coração diferenciado. Mas essa foi a pergunta número 291. Na 292, Kardec diz: os espíritos têm entre si aversões. Aí ele já está perguntando o contrário. Primeiro ele pergunta se tem afetos particulares que vai para além da afinidade. Agora ele está perguntando na 292. E a aversão, sabe? Não gosto daquela... Não sei por que aquela pessoa me dá um... A gente não faz isso quando está encarnado? É isso que Kardec está perguntando. E lá na dimensão espiritual, quando nós estamos lá, retornamos, nós temos aversões entre os espíritos, entre aqueles que nós vamos encontrar, porque na anterior, 291, ele perguntou afeto. Agora, e o contrário, e a aversão? Vamos à resposta dos espíritos. Há aversões apenas entre os espíritos impuros, e são eles que incitam entre os encarnados as inimizades e as dissensões. Ai, ai, ai. Existe sim, mas apenas entre aqueles espíritos que ainda permanecem no nível de ignorância, né? Então, nós podemos retornar e encontrar espíritos em que nós temos aversões, desafetos. Por quê? Porque nós estamos em processo, nós estamos nos desenvolvendo enquanto espíritos imortais que somos. Nós ainda estamos integrando habilidades. Então, habilidades que nós ainda não temos totalmente integradas, como amorosidade, compreensão, compaixão, é que vai levar a que nós tenhamos aversão
por outra pessoa, por outro espírito. Porque quando a gente transpassa esse lugar, né? Ou seja, quando saímos desse, quando ele fala de espíritos impuros, e que esses é que vão fazer com que os encarnados, incitar que os encarnados tenham esse tipo de coisa, porque ainda estamos no estado de ignorância. A nossa consciência não se ampliou ainda ao nível de entender que isso não é bom para nós, que isso não nos faz avançar na nossa caminhada, que isso nos paralisa, que isso atrasa o nosso desenvolvimento, o nosso processo. Então, há espíritos impuros nesse sentido de que ainda não chegaram no nível de ampliação de consciência, não saíram do estado de, não é de simples e ignorante para a plenitude, para puro espírito, nós ainda permanecemos ignorantes ainda de muita coisa, do que nos faz bem, da relação que devemos ter para com o outro, como devem ser as nossas relações, que nós temos que construir para que todas elas sejam de afetos, como a pergunta 291. Que transpasse de simpáticas ou por afinidade para ser relações afetuosas com todos os outros espíritos, com todas as outras pessoas. Porque, afinal de contas, nós viemos de uma única origem, que é o divino, que é o Criador. E como Jesus nos traz na forma simbólica de que se temos um único Pai, somos todos irmãos, então não tem porquê nós termos aversão por nenhuma outra pessoa. Isso é ignorância, o local onde a gente ainda está, que ainda nos faz ter esse tipo de movimento. E no nosso desenvolvimento, quanto mais a gente for ampliando as nossas habilidades, quanto mais a gente for ampliando a nossa consciência, a gente vai vencendo essa ignorância, vai entendendo isso. Aí chegará sim um momento que nós deixaremos de estar nesse lugar e passaremos a não ter espíritos em que nós vamos sentir aversão, que a gente não vai implicar, que a gente não vai querer conta. E ele diz, quem ainda está nessa condição, o que é que faz? Aproveita para incitar aqueles que estão encarnados a ter também esse tipo de movimento, de contenda, de litígio, de briga, de inimizade, de dissensão, de separar. Então, essa foi a pergunta número 292. Então, hoje nós vamos ficar por aqui, porque é muita coisa para a gente, embora a pergunta, né, e a resposta sejam respostas mais sintéticas, mas tem muita coisa para a gente refletir nessas perguntas curtas, em que, sim, nós temos espíritos, pessoas, quando nós retornamos na dimensão, para a dimensão espiritual, e que são pessoas que nos são simpáticas, que nós gostamos porque temos afinidade, gostamos das mesmas coisas, temos a mesma forma de ver o mundo, pensamos do mesmo jeito, mas tem também aqueles que são os nossos afetos particulares, em que nós já estabelecemos com estes sentimentos mais profundos e que na dimensão espiritual isso se potencializa por não ter mais o peso do corpo físico, que faz com que nós estejamos mais expostos às paixões, aos instintos, né? a determinadas emoções que nós, quando não estamos mais com esse corpo, nós nos libertamos disso. Então, esse afeto, esse sentimento, ele é muito mais intenso. Então, são aqueles que já conquistaram um lugar no nosso coração, que foi a pergunta número 291, para a gente refletir sobre isso. E a 292, que nós ainda, se tivermos, e temos com certeza, porque assim como eles falaram na pergunta 291, que assim como nós temos afetos aqui diferentes de pessoas com quem nós simpatizamos, que lá é do mesmo jeito, a mesma coisa. Como nós ainda aqui, ainda temos pessoas que nós temos, que consideramos desafetos, né? Que não gostamos, que temos aversões, na condição evolutiva que nós estamos,
nós, quando retornarmos, vamos ter também aversões, né? Pessoas com quem a gente não se afiniza, com quem a gente não quer estar junto. E o nosso trabalho é sair desse lugar, conquistando habilidades para que nós possamos dar um passo a mais e chegar no momento de nós não vermos todas as pessoas como espíritos, nossos companheiros de jornada, de evolução, que estamos todos trilhando esse mesmo caminho de sair de simples e ignorante para a consciência plena, a consciência ampliada, a consciência crística, chegar a pura espírito. Então, nós estamos nessa jornada. Então, para que a gente possa refletir nessa semana, será quem são as pessoas com quem eu não tenho simpatia, que eu tenho aversão, que eu tenho qualquer tipo de sentimento que vai nessa direção, para que eu possa, a partir daqui, começar a resolver isso, para quando chegar lá, eu não encontrar outros, e se eu encontrar, eu começar também a fazer esse trabalho de modificar isso, entendendo que todos nós somos, né, filhos, origens, a nossa origem é o divino, é o Criador. E como o Mestre Jesus nos trouxe, de forma amorosa, metafórica, nós somos todos irmãos, porque a nossa origem é de um único Pai. Ok, meus amores? Então vamos ficar aqui essa semana refletindo no item relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, metades eternas. A gente vai chegar lá com a pergunta número 291 e 292. Lembrando que toda quarta, às 19 horas, nós temos esse encontro marcado. Então, eu espero vocês na próxima quarta-feira aqui no canal, mas também de forma presencial, quem estiver passando por perto, lá na nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier. E quem estiver passando também na segunda-feira, as reuniões doutrinárias ou as palestras públicas, dá uma entradinha lá também para conhecer a casa, ok? Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão, de aprendizado. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Hoje, meus queridos amigos, eu sempre mando um beijinho aqui, tô falando sempre. Hoje o nosso beijo, o nosso carinho, as nossas melhores vibrações vão para os nossos amigos, os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que estão vivendo esse aprendizado muito difícil, muito desafiador. Então, o melhor das nossas energias, o melhor das nossas vibrações, que nós possamos estar em todos os nossos momentos em que a gente parar para refletir, em que a gente parar para meditar, em que a gente parar para orar, que nós possamos enviar todas essas vibrações, o melhor do que há já em nós de sentimentos, para que chegue a essas pessoas. E aqueles que puderem ajudar, vejam os meios, procurem saber quais são as instituições sérias que estão fazendo esse trabalho de fazer chegar essas doações até lá, que nós possamos contribuir o quanto nós pudermos, o mínimo que seja, que nós estaremos ajudando. Lembrando que isso não é uma coisa que vai passar rápido. Então, que sempre que nós pudermos fazer essas contribuições, por menor que seja, nós possamos fazer, né? E quem não tiver condições, ou de mandar alguma coisa, ou de levar alguma doação em qualquer local que esteja arrecadando, e nem de fazer nenhuma doação, nenhum pix, se lembre que as vibrações e as orações também chegam. Então, um beijo do fundo dos nossos corações aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Um beijo no coração de todos eles e até a semana que vem.